Olá pessoal, bem-vindos. Nesta aula vamos seguir aqui a criação do método save dentro da classe saveImage. Bom, na aula anterior nós criamos uma instância de um objeto chamado sfDialog do tipo saveFileDialog, e aí nós realizamos o filtro, né, dos arquivos exibidos nesta janela. Nós também colocamos nome, um file name, né, o nome padrão para o arquivo, e um diretório inicial. Isso também nós definimos. Bom, e aí, claro, a gente fez o teste, né, para ver aquilo que a gente tinha até esse momento, né, que é a criação do saveFileDialog e abri-lo, né, com o showDialog. A gente fez o teste, né, para verificar como é que estava o que a gente vinha desenvolvendo. Nesta aula nós vamos implementar aqui, pessoal, a parte do método onde nós vamos salvar o arquivo. Depois aqui do sfDialog, a gente vai dar alguns enters, né? Depois do showDialog, né? Onde a gente dá um showDialog no nosso sfDialog. Bom, aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um teste. Por que esse teste? Quando nós chamamos esse método showDialog, a execução do nosso código para aqui, certo? Ele para a execução e aguarda um retorno, né? Ou seja, aguarda que a gente preencha alguma coisa no dialog modal que é exibido. No caso, né, aguarda que a gente informe um nome do arquivo, a gente escolha o local onde a gente quer salvar e a gente clique lá no botão OK, né, para salvar o arquivo, né? Enquanto isso, a execução fica parada aqui nessa linha de código, né? O showDialog faz isso. Ele abre uma janela e fica aguardando alguma ação naquela janela, tá certo? E aí, depois que o usuário, né, escolher a ação, né, escolher o nome do arquivo, escolher o local onde quer salvar aquele arquivo e clicar no botão para salvar o arquivo, ele segue a execução para as linhas após, né, o showDialog aqui. Então, pessoal, após isso, né, após executar essa linha do showDialog, nós podemos fazer uma verificação. Nós vamos verificar, né, se foi informado um nome. Aqui nós definimos um file name, né? Esse file name é um nome padrão que aparece lá no campo do nome do arquivo. Só que o usuário pode escolher por apagar aquele nome padrão, né? Então, a primeira verificação que nós faremos será verificar dentro do sfDialog se a sua propriedade file name está preenchida, né? Se caso isso, né, a propriedade file name for diferente de vazio, né? Uma outra forma de nós realizarmos essa verificação é utilizando o método equals, né? Equals, aqui a gente compara com string.empty. Só que o equals aqui ele vai verificar se o conteúdo do file name é igual a string.empty, né? Ou seja, se caso o conteúdo, né, da propriedade file name for vazia, né? string.empty. Mas só que a gente quer que entre aqui no bloco do if, né, execute o bloco do if somente se não for vazio, né? Somente se o file name não for vazio. Então aqui a gente precisa negar o nosso teste. Desta forma, ele somente executará o bloco do if se caso o nosso file name for diferente de string.empty. Beleza? Depois disso, nós vamos instanciar um objeto do tipo FileStream. Um objeto do tipo FileStream, ele cria um stream para um arquivo. Isso serve para dar suporte para operações de leitura e gravação para um arquivo, né? Então, o que acontece? Aqui, pessoal, depois que fecha o nosso sfDialog, depois, né, que o usuário preenche o nome,
depois que o usuário escolhe o local para salvar e clica em salvar, ele já vai criar, né, o arquivo no nosso sistema. Só que aí, depois disso, depois de criar, de reservar o arquivo naquele local, a gente precisa criar um stream para realizar a operação de salvamento, né? Ou seja, a gente vai pegar o conteúdo, né, da IMG QR Code que nós recebemos, que é um objeto do tipo image, e vamos colocar dentro desse arquivo que foi criado aqui no SF Dialog, beleza? Então a gente vai fazer essa relação agora. Então, vamos lá, a gente vai precisar verificar o formato, né, de novo. Vamos pegar esses ifs aqui, daí a gente só tira a parte do filter, beleza? Então, vamos lá. Eu vou copiar toda essa parte e vou colocar aqui dentro desse if que nós fizemos agora há pouco. Então, vamos lá, vamos tirar o filter. Beleza. E agora a gente vai... Isso aqui, pessoal, a forma de salvar um arquivo, tanto do JPEG quanto o JPG, é a mesma, tá? Então, eu vou ocultar esse teste aqui para verificar se é o JPEG, tá certo? Então, eu vou deixar para o else salvar tanto JPEG quanto JPG, porque a forma é a mesma, tá certo? O método é o mesmo. Como que nós faremos? Nós pegaremos o nosso objeto recebido, que é o objeto do tipo image, img QR Code, e aí nós vamos acessar um método que está dentro da classe image, que é chamado de save. Esse método save, ele recebe alguns parâmetros. Esses parâmetros são um file stream, né? File stream que a gente precisa criar, né? E recebe também um formato. Aqui, pessoal, nós vamos criar então o file stream, que, como eu falei, ele abre um stream para um arquivo, né? E ele oferece tanto o suporte para leitura e para gravação. Então, vamos lá. Vamos criar esse file stream aqui. Eu vou chamar ele de fs, esse fs de file stream é do tipo file stream, beleza? Aqui ele não vai reconhecer, a gente precisa dar um using aqui, tá? Using system.io, beleza? Agora ele vai reconhecer. O fs recebe. Bom, agora o que ele vai receber? Ele vai receber do sfdialog.openFile. O método openFile, o que ele faz, pessoal? Esse método, o openFile, ele abre um arquivo para leitura, né? Nesse contexto aqui vai ser um arquivo para leitura. Qual arquivo? Bom, é o arquivo que a gente criou aqui, né? Depois que a gente clicou no salvar na janela que se abriu, né? Na janela Dialog que se abriu. A gente preencheu, né, um nome para a imagem, um local, depois a gente clicou no OK, ele criou um arquivo, né? Até então não tem nada dentro desse arquivo, ele só reservou um espaço dentro do diretório para a gente salvar os dados, as informações dentro desse arquivo. As informações, no caso, é os dados da imagem, né? Então, depois disso, a gente vem aqui e cria um stream a partir desse registro que foi feito, né? Desse registro que foi salvo dentro do diretório. Só que aqui tem um problema de conversão, né? Porque ele vai me dizer aqui que a gente não consegue fazer uma conversão implícita do tipo system.io.stream para o tipo file stream. Então, aqui a gente precisa fazer um cache, né? A gente precisa explicitar a conversão. Então, aqui eu quero deixar explícito que eu quero converter para file stream. E aí vai remover o erro, né? Com isso, eu converto um objeto do tipo stream, né? Que é retornado aqui do meu openFile para file stream, beleza? Então, agora eu já consigo utilizar, né, aqui o método save
o método save que é implementado dentro da classe image. Bom, o método save ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o file stream, que eu já criei ali, e recebe também um formato, né? Aqui, pessoal, a gente sabe, né, que é um formato PNG analisando a string format. Só que aqui ele espera, né, um outro tipo, né, que é um enumerador, né, chamado image format. Então, image format, certo? Esse image format aqui, ele não vai reconhecer aqui, porque a gente precisa dar um using em system.drawing.imaging, beleza? E aí depois que ele dá o using, né, system.drawing.imaging, ele vai conseguir reconhecer essa classe aqui, no caso ela é um enumerador. Bom, essa classe do tipo enumerador, se a gente der um ponto nela aqui, vocês vão ver que aparecem vários formatos. Como a gente está dentro do bloco, né, que verificou se é um formato PNG, nós vamos escolher aqui o PNG, tá certo? E vamos fazer uma cópia e vamos colar aqui no bloco do if, fazendo a alteração aqui do formato. Então aqui a gente vai trocar para GIF, beleza? E aqui embaixo, no else, né, é onde a gente verifica o JPEG e JPG. Então vejam só, se eu coloco JP, não tem um JPG, tem somente o JPEG. É isso que eu quis dizer para vocês quando eu falei que o salvamento é feito da mesma forma, tanto para o JPEG quanto para o JPG. Beleza? A forma aqui de conversão de formato é o mesmo. Depois disso, né, aqui nesses blocos é onde é feito o salvamento, tá certo? Dentro desse FS aqui, a gente já tem a informação, né, do local do arquivo, né, onde será salvo, já que esse FS aqui nada mais é do que pegar a informação do OpenFile, né, aqui dentro do OpenFile vai retornar para a gente o local do arquivo onde ele está salvo, e aqui só a gente está escrevendo nesse arquivo que a gente criou, tá certo? Depois disso, né, depois de executar aqui o salvamento da imagem, né, dentro do arquivo que nós criamos aqui, né, dentro do Save File Dialog, a gente vai fazer o fechamento do nosso file stream. Para isso, para fechar um file stream, a gente faz o nome do nosso objeto, né? No caso é o nosso fs.close, né? A gente acessa o método close do nosso file stream, beleza? Aqui então nós já temos o método para salvar a imagem, né? Temos ele completo. Aqui nós vamos remover as referências que não estão sendo usadas, tá certo? Então removi e fechei. Vamos dar uma olhada geral no que nós temos aqui no nosso método. Tanto o método quanto a classe são estáticos, né? Então a gente consegue chamar esse método aqui sem precisar instanciar a classe. Bom, aqui nós criamos um objeto do tipo SaveFileDialog, né, que eu falei para vocês, que é uma janela modal que vai abrir para a gente escolher o nome do arquivo, um local de arquivo, e aí a gente clica, né, no salvar, no botão OK, para salvar o arquivo. Só que o salvar arquivo na verdade, ele reservar um local dentro de um diretório para gravar aquele arquivo, né? Ele reservou o local aí, né, dentro, ele vai reservar depois aqui, né, pessoal, quando dá o show dialog, aí a gente escolher o local e clicar no OK, como eu falei, né? Mas seguindo a ordem do código. Aqui ele vai filtrar, né, ele filtra os tipos de arquivos dentro do diretório, né, do diretório que nós escolhemos aqui como diretório inicial. Claro que se a gente for para outro diretório, ele vai manter, né, seguir aqui o filtro que nós definimos. Nós definimos também um título, né, desse dialog aqui que vai abrir para a gente dentro da nossa tela, né? Nós colocamos também um nome de arquivo padrão, isso aqui a gente pode alterar, né, conforme a gente quiser.
E aqui a gente está mostrando esta janela. É dentro dessa janela que vai ficar aqui aguardando, né, o usuário escolher alguma opção, né? É dentro dessa janela que o usuário vai fazer a interação, né, informando o nome do arquivo, local de arquivo e aí clicando no botão para confirmar o salvamento. Só que aí, como eu falei, a interação com o botão para salvar nada mais é do que reservar um local dentro de um diretório para criar aquele arquivo. Porque a gravação da imagem dentro do arquivo, né, nada mais é do que o que nós fazemos aqui embaixo, né? Para isso a gente acessa o método save, que está dentro dos objetos do tipo image, e esse método save recebe dois parâmetros, um file stream, que nós criamos aqui, um file stream, né? Nós criamos pegando o conteúdo, a resposta do método OpenFile. O OpenFile, como eu falei aqui, ele abre um arquivo, né, no caso aqui para leitura, né, para o usuário que está manipulando aqui o software, né? Então ele vai abrir esse arquivo, né, para leitura, escrita, né, depende do contexto. Aqui ele vai abrir e vai nos possibilitar fazer a escrita dentro desse arquivo, né, quando a gente acessa aqui o método save, beleza? Então aqui ele pega a referência do arquivo criado aqui e nos possibilita salvar, né, já que o save recebe dois parâmetros, esse file stream e também um formato de arquivo que será feita a gravação. Bom, depois disso ele fecha aqui esse file stream, né, porque ele já concluiu a gravação do arquivo. Bom, posso salvar, posso fechar, na verdade, né, esse save image aqui, essa classe já está pronta. Agora, pessoal, a gente podia fazer um teste aqui, né, vamos fazer um teste. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar a pasta onde nós vamos, que nós definimos ali como sendo o diretório inicial. Então, eu até já fiz aqui já criei aqui uma outra pasta, né, chamada de imagens, né, dentro do QR Codes. Aqui eu criei uma pasta imagens e dentro eu coloquei uma imagem aqui que eu quero fazer o teste, tá certo? Então, eu vou copiar todo esse caminho do diretório e no Visual Studio nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no nosso formulário FRM QR Code URL, vamos selecionar o nosso Picture Box, né, o Pic Image, e aí vamos encontrar, pessoal, a propriedade Background Image, e aqui nós vamos clicar nesse botãozinho, nos três pontinhos, vamos escolher Local Resource e vamos clicar em Import. Bom, aqui você vai acessar aquela pasta, né? Como eu já copiei o caminho, né? Eu vou colar aqui o caminho, vou dar um Enter só para acessar o caminho completo aqui do meu diretório. Vou selecionar a minha imagem e vou clicar em Abrir, beleza? Cliquei aqui, vou clicar no botão OK. Apareceu aqui no jeito estranho, né? Porque ele não restringiu, né, o layout. Então, para restringir, eu venho aqui e coloco o stretch, beleza? Para ele fazer aqui o preenchimento. Então, eu tenho aqui uma imagem, beleza? Vamos iniciar a nossa aplicação e vamos tentar salvar essa imagem que está no background image do meu Picture Box. Vocês vão verificar, né, que eu tenho uma pasta imagens, né, onde está essa imagem, que eu chamei de wallpaper, e aí nós vamos salvar essa imagem aqui dentro da pasta QR Codes, um nível acima, tá certo? Então, vamos aguardar aqui a aplicação. Claro, está um pouco pesada porque eu ainda estou gravando a tela, né? Estou com duas instâncias do Visual Studio aberta, então acaba pesando um pouquinho. Mas vamos aguardar iniciar a nossa aplicação para nós realizarmos esse teste. Bom, iniciado aqui, vamos clicar no botão URL, né? Abriu aqui para a gente. Vamos ver. Não carregou aqui, né? Não carregou. Claro que não carregou, né, pessoal? Porque olha só o que a gente faz, né? Vejam só o que a gente faz aqui no nosso código, né? Vamos olhar aqui no código do FRM QR Code. Quando a gente chama, né, o btn clean,
a gente limpa o conteúdo, né? A gente limpa o background image do Picture Box, beleza? Então aqui eu vou comentar essa linha onde a gente define a propriedade background image como sendo null e vamos clicar no Start novamente. Vejam só, iniciada a nossa aplicação, vamos clicar no botão URL, vamos aguardar, abriu aqui o nosso formulário e vejam só, carregou direitinho aqui a imagem, vamos clicar no Save e vamos ver. Vejam só, antes quando eu estava explicando para vocês, eu acabei colocando um breakpoint aqui. Eu vou remover esse breakpoint e vou mandar continuar a execução. E aí, abriu aqui para a gente, né, o nosso Save File Dialog. Bem, vejam só, eu estou dentro da pasta, né, QR Codes. Aqui ele trouxe para a gente o QR Code, o nome, né, um nome padrão. A extensão, né, pessoal, como a gente não passou uma extensão para cá, ele vem o caso lá que vai entrar no else, né? Então, por isso ele trouxe um JPG. Aqui o filtro que eu falei para vocês, né? Ele nos possibilita somente esse formato, né? Formato que ele recebeu. Vamos lá. Vamos clicar no salvar e vamos verificar se deu certo. Olha só, referência de objeto não definida para a instância do objeto. Bom, por que isso? Bom, porque a gente passou um objeto nulo, né, pessoal? Nós precisamos pegar o valor, né, que está no background image do Picture Box. Então, vamos fazer isso. Então, vamos colocar aqui temporário, tá? Depois a gente muda. Vamos fazer o nosso... Não, na verdade não precisa, né? Vamos fazer de uma forma mais simples. Eu vou comentar essa linha, tá? E vou fazer uma cópia dela aqui embaixo. Ao invés de passar esse underline img QR Code, né, que é o objeto do tipo image que a gente tem aqui, vamos passar o nosso pic image.background image, beleza? Vamos passar isso e vai funcionar também. Porque aqui no background image, essa propriedade, né, é do tipo image, então acessando ela a gente pega um objeto do tipo image, beleza? Salvei aqui, vamos dar um start novamente, depois a gente remove essa linha e descomenta, tira o comentário da linha de cima, tá certo? Então, iniciando aqui a nossa aplicação para realizarmos um novo teste. Clicando no botão URL, aberto aqui o formulário, vamos clicar em Save, vamos aguardar, abrir aqui o nosso Save File Dialog. Tá um pouquinho pesado aqui, tá, pessoal? Porque eu já falei para vocês, estou rodando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo para poder gravar essa aula. Bom, vejam só. Aqui ele já tinha criado um arquivo. Vocês vão ver, olha só, 0 bytes. Legal. Foi legal até que aconteceu o erro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a pasta para falar para vocês. Quando a gente deu o OK, né? Quando a gente veio aqui e clicou em salvar no botão, eu já expliquei para vocês. Nesse momento ele reserva o espaço, cria o arquivo, só que não grava nada dentro, né? Ele grava depois lá quando acessa o método save dentro do objeto do tipo image, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Então você vê essa situação aqui. Vamos olhar só lá no nosso código, né? Onde tem isso. Vamos pegar aqui o save image. Ele deu o problema, né, pessoal, quando a gente foi fazer a gravação aqui, né, depois de ter criado um file stream. Então, ele já tinha executado essa linha, né, que é apresentar, né, o nosso SF Dialog, ele já tinha apresentado, a gente já tinha clicado em salvar e ele já tinha criado o arquivo. Só que aí na hora de gravar, ele viu que a nossa imagem era nula, então não tinha como gravar alguma coisa, por isso que ele deu aquele erro, né? Gerou aquele problema. Então, por isso que já tem criado um arquivo lá na pasta, só que esse arquivo, né, tá vazio, não tem nada, vejam só, 0 bytes, né? 0 bytes aqui. Então, se a gente tentar abrir, não vai dar certo, porque é só um arquivo, né? É só um objeto que foi reservado, mas não tem nada gravado dentro, né? Então esse arquivo aqui eu até vou excluir,
né? Porque eu não preciso dele. Ele serviu de forma didática agora, até foi legal que aconteceu o erro, porque aí eu consegui mostrar para vocês todos os passos que eu havia comentado quando estava escrevendo o código. Deixa eu voltar aqui para o nosso software, né? Então vejam só, já assumiu daqui. Eu vou clicar em salvar, tá? Só vou clicar em salvar e aí ele não vai me gerar nenhum erro, né? Eu poderia mostrar o message box informando, o QR Code, imagem salva com sucesso, tá? Você pode até colocar isso, depois eu posso adicionar, mas por enquanto acho que não é necessário. Bom, vamos olhar dentro da pasta agora. Bom, vejam só, criada aqui a nossa imagem, né? Então, já está funcionando o nosso método para salvar, tá ok? Então, pessoal, o que nós faremos? Deixa eu... não, vou deixar aqui, vou deixar esse arquivo, tá? Não vou remover. Então, aqui já está funcionando o método para salvar. Eu vou fechar aqui, vou fechar a execução aqui do nosso QR Code Generator. E agora, vamos desfazer aqui algumas mudanças que a gente fez, né, para deixar pronto para seguirmos na próxima aula. Então aqui, pessoal, esse teste aqui, na verdade até poderia ficar nesse formato, né? Eu vou deixar assim por enquanto, porque vai funcionar quando a gente já definir, né, um background image com a imagem do QR Code. De repente, depois eu vou ver a necessidade dessa variável img aqui, QR Code, tá? De repente eu até tiro ela, tá certo? Mas isso a gente vai evoluindo aqui o código e depois eu verifico se ela é realmente necessária aqui. O que mais que eu vou mudar? Vou tirar aqui essa imagem, né, do background image. Então eu vou vir aqui e aí eu vou... Vamos lá, vamos deixar aqui Project Resource e vamos deixar None aqui. E aí clica em OK, só para ele remover a imagem do background image, tá certo? Seguiremos na próxima aula, né? Agora a gente já vai poder implementar aqui o botão Generate, né? A gente já tem até o evento criado, mas falta nós escrevermos o código, ok? Bem, agradeço a atenção de todos vocês e seguiremos na próxima aula.